amigos, queridos irmãos, bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré nos envolva hoje, amanhã e sempre. Vamos continuar na nossa caminhada evangélica. Nós iniciamos na semana passada o capítulo 5, a primeira bem-aventurança que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, que chama-se Bem-aventurados os aflitos. Nós comentamos sobre o conceito evangélico de aflição, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que sofrem perseguições, formando aquela ideia da bem-aventurança, de um grupo de felizes aqueles que praticam alguma dos ensinamentos de Jesus, porque eles receberão um merecimento, terão um consolo. Então, dos que choram serão consolados, fome e sede de justiça saciados, e perseguição herdarão o reino dos céus. Hoje, nós vamos ao item 3 deste capítulo 5, que trata da justiça das aflições. Afinal de contas, nós estamos hoje num planeta de provas e expiações, aonde o mal ainda domina. Nós vimos no capítulo 3. E todos nós, encarnados e desencarnados, temos as nossas aflições. Os exemplos que nós comentamos semana passada são exemplos genéricos, não exclusivos. A aflição não é só para aquele que chora, não é só para aquele que tem fome e sede de justiça, não é só para aquele que é perseguido, mas as aflições num conceito mais ampliado, no sentido de toda a nossa dificuldade e sofrimento. Todos os nossos problemas que passamos, chamado de aflição. Se nós superarmos estes problemas, passarmos por eles de uma maneira bem-aventurada, de uma maneira feliz, com resignação e humildade, passamos a fazer parte deste grupo de bem-aventurados e vamos ter um merecimento, vamos ser consolados também. E o Evangelho, então, nos traz este pensamento que a aflição que nós passamos hoje, ela é justa. A aflição, a dificuldade, o sofrimento tem uma causa, uma razão de ser. E esta causa, necessariamente, é uma causa justa. Mas por que, então, nós afirmamos que ela é uma causa justa? Por uma razão. Nós fomos criados simples e ignorantes. Aprendemos no livro dos Espíritos. Quem nos criou? Deus, nosso Pai. O nosso Criador divino é o nosso Pai. Por isso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Se Deus, o nosso Criador, então, nosso Pai maior, que tem uma série de atributos da divindade. De novo, o livro dos Espíritos, na pergunta número 13, trata dos atributos de Deus. Um deles especificamente se aplica para nós nessa lição de hoje. Soberanamente justo e bom. Veja que nós podemos ter uma bondade, nós podemos ser justos também, mas soberanamente justo e bom, uma justiça sublime e perfeita, só a Deus. E é justamente dentro deste conceito de soberanamente justo e bom, o nosso Pai não nos vai punir, mas vai permitir que aqui retornemos para resgatar o nosso passado ou o nosso presente de faltas. E aí a justiça soberana não está para tirar a pedra, mas estender a mão do consolo para aquele que souber aproveitar a aflição. Para consolar tudo isso de uma maneira mais sublime, precisa ter uma virtude: fé, esperança.
O conceito da vida futura se aplica aqui. Nós comentamos no primeiro capítulo do Evangelho que nós falamos de Moisés, de Jesus, do Espiritismo, mas teve um item que às vezes passa desapercebido, que se chama a vida futura. E é justamente nessa lição de hoje da justiça das aflições, partindo do princípio que Deus é soberanamente justo e bom, então a nossa aflição tem uma causa justa de ser. E com o conceito da fé e da esperança na vida futura, me auxilia a superar as aflições. Me consola no sentido de superá-las, passar por elas com resignação e com humildade. Para, mais uma vez, fundamentar toda esta ideia de aflição justa, nós temos no Livro dos Espíritos uma pergunta lá na frente, na parte das leis morais. Todas as faltas que nós tivermos, todos os débitos, como vocês quiserem chamar, são desrespeito às leis morais, descumprimento das leis morais. E na pergunta 726, ele trata, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata para nós justamente sobre as privações voluntárias e mortificações. Porque às vezes nós pensamos que, pelo fato de sofrermos, já estamos evoluindo, porque é uma aflição, o sofrimento. Mas será que se eu impuser uma aflição voluntária, basta? Eu consigo melhorar? Será que uma aflição autoimposta, ela é justa? E é nessa questão da lei moral de conservação, pergunta 726, que eu vou fazer uma leitura só de uma parte que basta para nós, vamos encontrar esta ideia. Vamos à leitura. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, eleva-nos também aqueles que criamos voluntariamente. Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando eles nada fazem para o bem de outrem. Então vejamos que as aflições são justas, mas para que sejam justas, tem que vir de Deus. Tem que ser uma aflição natural que serve para um resgate de uma expiação ou para cumprimento de uma prova. Uma aflição autoimposta, um sofrimento que eu mesmo, pelo meu livre-arbítrio, me imponho, ela tem validade? Não, porque não se aproveita a outrem. Então, assim, diz o Livro dos Espíritos nessa pergunta 726, que ela não vai aproveitar a justiça das aflições. A aflição, para ser justa, repetimos, tem que ser uma aflição natural, vinda de Deus. Tá bem? Para que assim a gente consiga aproveitar esta oportunidade de resgate. E para ilustrar estas aflições naturais, essas aflições justas que vêm de Deus, Emmanuel, o grande espírito, por meio da mediunidade abençoada de Chico Xavier, nos faz um convite. Faz uma autoanálise para que nós examinemos as nossas aflições para saber se elas vêm de Deus, se são naturais e, por consequência, justas, ou se são aflições impostas por nós mesmos, no nosso livre-arbítrio, e que, quem sabe, até pode ser uma aflição imposta por egoísmo. Nem sempre todas as aflições são justas, como nós falávamos. Então, Emmanuel, o livro diz, Religião dos Espíritos, a mensagem examina as próprias aflições, ele nos convida a essa reflexão. E principalmente, eu não vou ler inteiro, mas pelo menos para nós termos algumas ideias,
A aflição do egoísmo, às vezes podemos criá-la, chama-se egolatria, em que nós vamos nos sentir melhor do que o outro. É justo? É injusto? A aflição da agressividade chama-se cólera. É também uma aflição justa? Cada uma que nós mencionarmos, fica essa reflexão para vocês também, para sabermos e separarmos o joio do trigo, do que é aflição justa e do que não é justo. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição da inutilidade chama-se queixa. E assim vai Emmanuel, até o momento que ele diz: cada criatura tem a aflição que lhe é própria, que lhe é particular. E Emmanuel traz uma ideia fantástica. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos aflições menores e temos aflições maiores. Basta nós refletirmos para saber se as menores, que também servem de aprendizado, elas vão ser aproveitadas de maneira justa, tanto quanto as maiores. Às vezes nós pensamos que é um grande sofrimento, vamos ter um grande mérito, quando na realidade é o pequeno sofrimento que nos derruba. É o pequeno sofrimento que, por sua vez, também serve de grande aprendizado, porque é naquela pedrinha pequenina que eu não vejo que eu preciso melhorar. E não a trave no meu olho, visível de maneira mais evidente, que às vezes eu consigo aproveitar. Então ele convida Emmanuel nestas aflições menores e aflições maiores, para que a gente consiga refletir e aproveitar a justiça divina em cada momento. Por fim, para nós então concluirmos toda esta ideia de justiça das aflições, que provém de Deus, nós repetimos, porque Deus é soberanamente justo e bom, as aflições naturais que nós mencionamos no Livro dos Espíritos, fica uma última reflexão. Por quanto tempo mais eu preciso passar por estas aflições? Por quanto tempo meu espírito ainda vai sentir as consequências destas aflições, ainda que justas? Mas eu preciso passar por elas por mais quanto tempo? Então o Espírito São Luís, no Livro dos Espíritos, na pergunta 1004, já na parte das penas e gozos, no final do Livro dos Espíritos, responde esta pergunta de Kardec. Vamos à leitura? Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado? Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. O estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, as aflições que são justas, que servem para o nosso crescimento, têm um prazo de validade. Tem um momento que vão terminar. Quando? Quando nos depurarmos integralmente. Passarmos a sentir, vibrar e praticar todas as virtudes trazidas por Jesus. E aí, este prazo de validade pode ser alargado, pode ser aumentado ou pode ser diminuído. Qual é o critério? A nossa força de vontade. De acordo com aquilo que nós fizermos de bom, de prática constante do amor e da caridade, isso vai aumentar ou diminuir. Quanto mais boas ações eu fizer, o prazo vai sendo diminuído.
Eu vou conseguir atingir o objetivo de ser perfeito como o nosso Pai Celestial é perfeito de maneira mais rápida. Se eu ainda assim, pelo meu livre-arbítrio, quiser ficar assim, ó, não faço, não saio daqui, ninguém me tira. Posso? Posso. Vou responder por isso, mas posso. O que automaticamente eu estou fazendo? Alargando o período de cumprimento das minhas dívidas. O período de sofrimento, de aflição, ainda que justas, mas ela vai ser alargada. E aí está a justiça divina. Porque nós vamos responder por todo aquilo que nós fizermos, de bom e de ruim. Tá bem? Essa é a mensagem, então, da duração das penas futuras, encaixada na justiça das aflições, que todos nós estamos sujeitos pela justiça soberana e boa que vem de Deus. Essa, então, é a lição para nós, que nós desejamos a todos vocês uma boa semana, muita paz, muita luz, hoje e sempre. Semana que vem vamos falar sobre as causas atuais e causas anteriores, vamos ver se falamos juntos, das aflições. Muita paz, amigos. Tchau.